Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, estamos aqui de novo para dar sequência nesse estudo maravilhoso do Livro dos Espíritos, hoje entrando no capítulo 3, na formação dos seres vivos. Hoje vamos estudar as questões 43 e 44 e presentes para o nosso estudo nós temos Alessandra Garrido. Olá pessoal, muita fé, muita paz, vamos juntos. Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. E Marcelo Aranda. Que todos e todas sintam um grande abraço fluídico, curativo, de esperança e de paz em seus corações e suas famílias. Então, gente, nós estamos estudando a parte 1 do Livro dos Espíritos. E hoje, no capítulo 3, nós vamos entrar no tema Formação dos Seres Vivos. Hoje nós vamos estudar a questão 43 e Kardec formula os espíritos da seguinte forma: quando a Terra começou a ser povoada. E aí, quando a Terra começou a ser povoada? E eu vou dar a pergunta para o Marcelo, para começarmos o nosso estudo. Então, os espíritos vão trazer a seguinte explicação. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. E aí apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo, quer dizer, apropriados para a nossa querida Terra. Então veja que coisa linda, ele mostrando para a gente, se a gente fizer uma analogia com a ciência material, a gente vai ver então que esse caos, na verdade, eram as moléculas, os átomos que povoavam o planeta, vindos dessa construção cósmica que a gente acabou de estudar. E aí esses átomos se agrupavam, se juntavam, né, com energias múltiplas, até que eles vão se acalmando, vão se resfriando pela ação da água, do calor que diminui, e aí, passo a passo, esses elementos vão se formando pelas mãos desses engenheiros siderais e, principalmente, pela mão de Jesus, como está no livro A Caminho da Luz. Ele que comanda, ele que manda, ele que determina, planeja e organiza cada forma viva que vai surgir no nosso planeta. Muito interessante essa questão, né? E essa formação, essa dinâmica, né, de usar todos os potenciais. A gente acha que está tudo um caos, né? A gente vê na nossa vida, às vezes, situações meio caóticas. E o que nós temos que fazer é justamente aplicar a técnica da organização, da aglutinação, do que compõe, da simpatia, da necessidade e outras coisas mais, né, Alessandra? Pois é, eu acho que a espiritualidade, né, esses espíritos tão amigos, tão amorosos, eles utilizaram essa palavra caos até para a gente entender, né, porque assim, o que é um caos para cada um de nós, né? É a desorganização, é algo que não está arrumado, mas com certeza, para Deus, já havia alguma organização pré-existente à organização que nós conhecemos. Exatamente. Então, o que era julgado aqui por nós, que nós colocamos como caos, na verdade já existe toda uma sabedoria, pois como está lá na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, então ele não criaria uma bagunça, né? Então já havia uma organização antes da organização que nós conhecemos, só que era uma organização diferente,
e a gente não quer o diferente, a gente quer o que está acostumado. Então, muitas das vezes, nós temos que ter paciência com esse diferente. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar, como diz na resposta. Nós não queremos esse pouco a pouco no dia a dia, nós queremos tudo na pressa. É a cura de uma doença que, às vezes, nós ficamos gerando aquela doença ali por vários anos. Aí, de repente, isso quer ficar bom. Não é assim. Então, precisamos cativar essa potencialidade da paciência. Eu acho que é isso que traz também de ensinamento essa resposta da paciência, da perseverança e da confiança no Pai, né? Esse Pai que é mãe também, que é Deus, que não faz nada que esteja fora do seu controle. É interessante essa questão do caos, né? O que sai do harmônico aos nossos olhos constitui caos. Mas o caos, na verdade, ele é uma sequência organizadora de fatos dos quais a gente não tem conhecimento. Só que ele está tudo ali organizado para acontecer numa sequência. E a gente não consegue visualizar isso, então a gente entra em pânico porque a gente acha que está tudo desorganizado. Aí, a gente pode remeter a fatos que aconteceram, né, ao longo deste ano, né, e no início, lá em fevereiro, com aquela enchente, né, aquela chuva forte de Petrópolis e tal. E para nós aquilo ali constituiu um caos. Para nós aquilo ali foi uma grande tragédia. Mas para Deus, aquilo ali foi uma grande oportunidade dele trazer de volta para o plano espiritual espíritos que estavam cumprindo a lei de retorno. Ele fez ali, aplicou a lei da destruição para renovação de áreas, renovação do ar, renovação das águas. Gente, a gente não parou para ver, porque no momento a gente só vê a destruição e a gente não vê o quanto de positivo existe após as coisas que acontecem com a nossa vida. A gente tem coisas que acontecem na nossa vida e vê, nossa, eu estou vivendo o caos, como é que se diz, o inferno astral, o não sei o quê, o pânico, a tempestade. Mas quantas coisas a gente não reconstrói e mudando valores, mudando forma de enxergar e sempre de forma positiva. Quando a gente está enfrentando uma grande doença, a gente vai ter que mudar o quê? A tempestade vem em forma de doença para tirar da gente, às vezes, sentimentos maléficos, raiva, ódio, desprezo, ausência de perdão. E quando a gente para e pensa no período que está vivendo aquilo, a gente tem que fazer o quê? Parar. Quando a gente está passando por uma doença, a gente tem que parar. E aí o que acontece? Reflexão. E aí a gente tem que mudar o quê? Hábitos. Não é fácil? Não é fácil. Mas aquilo ali vai te transformar. O teu corpo pode vir a óbito, mas você, enquanto espírito, vai crescer em aprendizado. E a gente tem que se enxergar numa vida contínua. Nós somos eternos. Então nós temos que continuar nesse nosso crescimento. Aliás, o eterno não é bem apropriado, porque é eterno só Deus, né? Porque ele não teve um ponto de partida e nós tivemos a partir de Deus. Marcelo, o que você acrescenta nessa nossa visão? Ah, não, foi o América. Não, mas essa é boa para o Marcelo mesmo. Você quer falar alguma coisa, América? Pode não, falar. Dessa não. Que foi o Marcelo que começou o nosso discurso. Gente, eu fiquei tão assim, abriu tanto a minha mente que eu falei, nossa, até perdi a sequência. Mas desculpem. Não, eu só queria retomar essa questão, né, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, que ele fala a vida organizada. Que ele vai falar sobre isso. Olha, eu acho lindas essas palavras. Olha, sobre a orientação misericordiosa e sábia do Cristo. Laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Olha que coisa linda. A gente vê que desde o início, como você lembrou bem,
até os dias de hoje, dessas catástrofes, desse caos que aparentemente nos parece, existe ali engenheiros siderais, laborando, trabalhando, organizando, pensando, auxiliando. Então não podemos nos sentir abandonados, mesmo nos momentos mais difíceis, porque em todos os momentos vão existir uma pleiade de espíritos nos amparando, nos auxiliando, nos orientando, nos inspirando. Agora também precisamos nós buscarmos através desse momento, através dessa reflexão, essa busca dessa sintonia com esses, porque eles estão lá trabalhando. Agora, se a gente não entra em sintonia com eles, é o nosso livre-arbítrio que nos atrapalha. É verdade. Gostaria de acrescentar também que quando Jesus falou não julgueis, né, que eu acho que é um ensinamento que todos nós devemos levar para a nossa vida, é porque a nossa condição de percepção da realidade não é completa. Por isso que nós julgamos, isso é um caos. É uma percepção incompleta da realidade. Porque se nós pararmos para analisar, né, às vezes estamos discurso assim, antigamente tudo era bom, agora o mundo está perdido. Ou aquela pessoa vive num caos. A gente está julgando equivocadamente porque a gente não conhece o antes, o depois, o histórico daquele ser humano, o que levou a agir daquela forma, né, as reencarnações. Então o nosso julgamento vai ser sempre incompleto e por isso que Jesus falou, não julgueis. E essa palavra caos, eu acho que ela é muito aplicada à nossa percepção de mundo. Exatamente. Porque na criação divina, tudo é perfeição, né? Não existe um parafuso fora do lugar, está tudo no devido lugar. E onde aparentemente reina o caos, na verdade, por trás daquele caos, há todo um jogo cósmico para promover a beleza, a harmonia e a evolução. É a lei se fazendo, né? Presente. Bom, vamos à nossa vinheta e, em sequência, a gente vai estudar a questão 44. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Questão 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Américo. Resposta. A terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e de inércia como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. O que os espíritos estão nos ensinando aqui nesse momento? Como é que surgiram, então, ou de onde vieram os seres vivos para a Terra? Aqui é importante que a gente faça uma explicação antes da gente entrar especificamente nesse ensinamento aqui, que ele está falando do corpo material, tá? A parte orgânica dos seres. Porque o espírito, ele não estava ali latente como uma sementinha. O espírito, assim que surge o corpo, o espírito, a gente aprende que ele vem habitar, então, aquele determinado corpo físico. Mas a gente quer saber aqui como surgiram esses primeiros corpos físicos. Porque hoje a gente sabe como é que surge um ser humano, um menino ou uma menininha, um neném. É através da união do homem e da mulher que concebem aquela criança. Como é que surge um cachorrinho? Através de um cachorrinho, de uma cachorrinha, e a gente sabe todo o ciclo ali de reprodução. As plantas, a mesma coisa, e assim vai. Agora, e aí? Como surgiram os primeiros? Como surgiu o primeiro homem, o primeiro cachorrinho, a primeira planta? Como é que surgiu isso tudo? E os espíritos vêm explicar que todos esses seres orgânicos, eles já estavam aqui na Terra em estado de germe. Quando a gente olha para uma sementinha, por exemplo, é muito fácil da gente compreender isso aqui. A gente compra às vezes semente, e eu já comprei, que veio de outro estado do Brasil, sementes que não tinha aqui, e ela vem num pacotinho e fica ali um tempão, passa pelo correio, às vezes fica lá no vendedor durante um ano, parada dentro daquele pacotinho de semente, e ela continua ali, paradinha.
até que num determinado momento a gente pega aquela sementinha e coloca na terra. Quando a gente coloca na terra, o que acontece? Germina. Criou-se a condição necessária ou criaram-se as condições necessárias para que aquela semente germinasse. Assim é o que aconteceu com os corpos, com os seres orgânicos que hoje existem na Terra. Não havia ainda condição para nós germinarmos, vamos dizer assim, para surgirem esses corpos, para se manifestarem, mas eles já estavam ali em estado latente, até que num determinado momento houve a condição propícia e eles germinaram. Agora eu pergunto para vocês, e por que não continua até hoje surgindo o ser humano lá da sementinha, germinando? Por que hoje a forma é diferente? Porque não sendo mais necessário a utilização desse germe, hoje a gente se reproduz de uma outra forma. No início foi necessário isso. Quem comanda isso tudo é Deus. Eu não vou saber dizer por que não é mais feito assim, mas no início foi feito dessa forma e hoje a gente tem uma outra forma de fazer, que é a reprodução humana, a reprodução animal que nós conhecemos. E o que eu queria finalizar esse trechozinho aqui é justamente sobre tudo aquilo que há também latente dentro de nós. Às vezes a gente vê um ser humano que a gente fala assim, puxa, mas fulano era uma pessoa tão ruim, mas parece que agora, da noite para o dia, virou um ser de luz. Já pararam para perceber isso? Na verdade, é porque toda aquela bondade, todas aquelas características boas, ele já tinha dentro de si. Todos nós temos essas boas coisas dentro de nós e algumas vezes elas só estão adormecidas, esperando nós darmos a atenção necessária para que elas floresçam. E esse talvez seja o convite desse nosso estudo, que assim como formaram-se as condições necessárias para desenvolverem-se os corpos, que a gente também olhe para dentro de nós e dê esse presente para nós mesmos, as condições necessárias para que tudo de bom que há dentro de nós possa florescer. Então veja que fantástico, né? Olha como os espíritos vêm explicar de uma forma bem simples. E aí a ciência material, através de alguns pesquisadores, como Oparin, Haldane, eles então trazem essa ideia de que como no planeta existiam essas moléculas orgânicas, elas vão gerar o germe. Qual é o germe? As moléculas mais primordiais para nós, que no caso ali, os cientistas vão chamar dos aminoácidos. E essa estrutura do aminoácido é que vai dar origem para tudo mais. Então, se você pegar todos os seres vivos, os aminoácidos, proteínas, elas estão ali em latentes. Então, provavelmente, quando ele quis explicar dessa questão do germe, ele estava querendo fazer relação com essa estrutura orgânica que seria o primordial, que aí permite com que, então, a vida se junte, principalmente no experimento que o Miller e o Urey, que são dois cientistas, fizeram, que mostraram que juntando esses elementos orgânicos vai surgir a vida. E aí é muito interessante que essa vida, então, vai ser pungente. E essa vida primeira, que aí os cientistas vão chamar de coacervados, vai dar origem a todas as outras, né? E aí num processo muito rico de simbiose, né? Olha como a vida científica da origem nos ensina que nós somos uma coletividade. Desde o primeiro instante, os seres viviam em coletividade. Você vai ter uma estrutura que é um coacervado, que passa uma geleia, que depois entrou outro ser nele, entrou um segundo, e juntos viveram ali quase como um simbiontes, né? Um colaborando com o outro. E aí hoje a gente pode trazer para o nosso campo da vida material e espiritual, a gente cada vez mais quer se isolar, quer ser individual, quer ser egoísta. Agora não, a gente tem que aprender com a vida. Temos que ser coletivos, pensar um no outro, vivendo numa sociedade conjunta, um não largando a mão do outro, para que todos possam caminhar nessa jornada evolutiva. Interessante. É fantástico tudo isso, né? E me chama a atenção, destacaria nessa resposta, a terminologia momento favorável e momento propício. Aí, retomando o que eu falava antes, eu acho que nós precisamos ter essa sabedoria, que é uma sabedoria da natureza, que Deus criou, de esperar o momento propício. O segredo que eu vou contar para vocês é que eu amo plantas, sou apaixonada. Então, eu tenho algumas plantinhas no meu quintal e aprendo muito com elas.
né? A gente estava até conversando antes de entrar aqui para gravar. Como a gente aprende com as plantinhas. Então, às vezes, elas ficam um longo período de tempo ali sem se movimentar. Não nasce uma folha, não nasce nada. Você tem a impressão que ela está morta. Mas depois de um tempo ela fica tão bonita, você para e pensa, meu Deus, ela não estava parada esse tempo que aparentemente está parada. Então, nós temos que ter essa paciência de esperar um momento propício, um momento favorável. Isso não significa inação, porque pensamento é ação. Então, o momento que ela estava ali, aparentemente, na inação, estava sendo trabalhado. Muitas dessas coisas que o Marcelo falou, que eu não saberia explicar em termos científicos, mas os aminoácidos, as proteínas, as raízes que nós não vemos. Então, acho que nós precisamos dedicar tempo da nossa vida para essas raízes. Nós precisamos criar raízes para florescer. E não é à toa que, vou trazer aqui a Joana de Ângeles, ela interpreta a parábola do filho pródigo de Jesus, falando que todos nós estamos numa volta para casa. E a volta para casa é inevitável. Até quando nós vamos ficar lá comendo restos de comida do lixo, se tem um banquete do nosso lado? Né? Então, esse é o convite do Pai, dessa Mãe, que é Deus maior de todos nós. E eu acredito que essas perguntas que Kardec faz, esse debate que ele faz com os espíritos superiores, na verdade, representam um grande convite, uma grande ferramenta para a gente prestar atenção na nossa caminhada de retorno ao Pai. E essa caminhada de retorno ao Pai, ela vai mexer um pouco com outra forma de vida, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções e os nossos pensamentos, tão materiais quanto nossos corpos, mais eternos do que os nossos corpos. Os nossos sentimentos, eles vão deixar marcas nos nossos corpos, e eles podem gerar saúde e podem gerar doença. Então, quando a gente percebe, como foi dito aqui, né, a ação do bem, ela está inerte no nosso, está latente, né, no nosso pensamento, na nossa mente. Basta que a gente chegue naquele momento do amadurecimento para colocar em prática. Então, a questão de certos entendimentos, né, sobre assuntos, né, e sentimentos, a gente pouco conhece. A gente confunde ainda sentimento de amor, sentimento de generosidade, de humildade, e a gente confunde. Eu não vou ser humilde porque eu não sou bobo, eu não sou trouxa. E humildade não tem nada a ver com isso. Eu não vou ser generoso porque vão achar que eu sou ignorante, bobinho, tapete, para não falar outro nome. E quando, na verdade, quando você começa a praticar o amor, que é cuidar, respeitar, criar, você começa a ver que ser humilde é você se colocar numa situação de aprendizado. E isso só te faz crescer, não te subestima em nada, entende? Não te diminui em nada. Então, essa questão da vida, né, de gerar a vida, de gerar os micro-organismos, ela tem uma metáfora muito interessante para esse nosso crescimento espiritual. E eu espero que vocês, ouvintes, possam alcançar, né, essa vivência, alcançar essa liberdade, né, de conhecimento, porque o conhecimento liberta, né, e possam ser mais úteis a vocês mesmos no processo de crescimento de vocês. Assim como todos nós aqui estamos nessa luta, né, para fazer um bom aproveitamento dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Agradeço a todos a presença e agradeço a Deus pela oportunidade de desenvolver este trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa
Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós tecemos comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao seu capítulo 6, o Cristo Consolador. É um capítulo, eu digo, interessante, porque eu acredito que seja para nós a comprovação de que temos realmente em quem confiar e que, após termos aprendido tudo aquilo que foi trazido no capítulo anterior sobre as nossas aflições, nós entendemos realmente os motivos pelos quais nós passamos pelas aflições, que precisamos ter resignação para enfrentar essas aflições, ter coragem, fé no futuro, porque tudo vai acabar sendo resolvido. Mas enquanto essa resolução não vem, nós precisamos realmente de um apoio moral, espiritual, emocional, ou seja, precisamos de um consolo para essas nossas agruras. Justamente o que nos propõe aqui Allan Kardec, trazendo para nós textos interessantíssimos a respeito do que Allan Kardec pensa, do que os espíritos pensam, do que o Espírito da Verdade pensa a respeito do consolo que para nós é de muita importância. E para trazer as suas considerações a respeito deste tema, nós temos, como sempre aqui hoje, nossa querida amiga Marta Batista, que vai nos engrandecer com o seu conhecimento a respeito disso, porque eu sei que ela é uma especialista no assunto quando fala de Espírito da Verdade. Eu sei que ela tem uma preferenciazinha por este assunto. Então eu vou deixá-la à vontade, juntamente com o apoio moral e técnico do Pablo ali, para que ela tenha toda a desenvoltura que ela necessita para nos brindar com seus conhecimentos. Marta, fique à vontade para nos trazer toda essa sua gama de conhecimento a respeito disso. Nossa, que elogios! Nossa, isso é uma prece. Eu cheguei hoje com a corda toda. Eu estou vendo. Isso é uma prece, que maravilha, né? Não tem como a gente não fazer uma boa exposição, né? Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o jugo leve. Então, o jugo leve tem uma citação aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, em que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente observa, né, que Jesus faz um convite, mas esse convite é para todos, embora, logicamente, ele se dirija mais especificamente àqueles que estão aflitos, àqueles que estão sobrecarregados, que sofrem, né, todos os tipos de agruras. Então, é para esses que estão no momento de muita dificuldade, é que ele é especial, porque o jugo leve e o fardo que é suave vão ser apresentados a essas pessoas e elas vão poder optar, vão poder escolher o que elas querem, continuar sofrendo como elas estão, ou elas adotarem, né, uma nova proposta, e que não é uma proposta tão complexa,
Ela é, claro, ela demanda esforço, não tem dúvida, mas ela não é difícil. Basta que a gente siga os ensinamentos e as orientações do Cristo. Então, esse convite é feito para todos, né? Para aqueles que estão sobrecarregados e aflitos. E quem são esses? Aqueles que passam por dificuldades de todo tipo, né? Aqueles que têm perdas de entes queridos, aqueles que sofrem, né, situações diversas, né? Então, essas pessoas vão receber essa consolação do Cristo, e ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que ele diz que a gente deve aprender dele, que é humilde de coração, manso e humilde? Porque, lógico, para você poder admitir que realmente todos esses sofrimentos pelos quais você passa podem ser superados por uma orientação, é preciso que você seja uma pessoa que realmente tenha estudado um pouco da doutrina de Cristo, né, dos seus ensinamentos, e perceba que ele é o nosso mestre. E que todas as suas orientações são realmente a do mestre indicado por Deus. Olha, então, para que você admita isso, você tem que ser uma pessoa simples, humilde de coração, né? E, logicamente, ele é manso, quer dizer, ele é amoroso, ele é caridoso, ele é carinhoso. Então, com certeza, é tudo que uma pessoa que está sofrida precisa, né? De uma orientação mansa, carinhosa, amorosa. Então, ele diz, né? E vocês aí acharão repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, então, para que você tenha essa simplicidade e essa humildade de coração, você precisa estar com o firme propósito de afastar de você o egoísmo e o orgulho. Então, assim, dessa maneira, com certeza você vai fazer a escolha correta, né? A escolha daquele que é humilde e manso de coração. Então a gente vai encadeando, né, vai conseguindo perceber o que o Cristo nos fala, o que ele nos diz sobre a sua orientação, que tornará as nossas existências menos dolorosas, menos sofridas, né? E aí Kardec traz para a gente o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então é interessante, né? Eu estou entrando aqui numa área que nem seria a minha, porque essa área aqui seria somente a partir do item 5, né? Que é a vinda do Espírito de Verdade. Mas eu já vou dando uma dica para quem quiser assinar lá no Evangelho, que aqui Kardec nos diz, na confiança e na fé no futuro e confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então aqui ele já diz, quem veio ensinar isso? O Cristo. Então quem é o Cristo Consolador? Jesus, né? Aqui ele já de cara já apresenta para gente. E tem mais dicas ao longo dos itens que vão nos mostrar que o Cristo Consolador é Jesus. Então ele diz o que nós precisamos e o que vamos encontrar nas orientações de Jesus. A consolação estará na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Quer dizer, o que a gente precisa mais? Olha, você está sofrendo muito agora, mas existe um futuro. Tenha fé nesse futuro. Ele existe, Jesus determinou para a gente. E, logicamente, se você tiver confiança em Deus, na justiça de Deus, e, logicamente, fé nesse futuro que Jesus nos avisou, nos recomendou e nos disse que haveria, nós vamos, então, estar consolados.
porque todas essas dificuldades serão amainadas, serão neutralizadas com o passar da existência. Então, as reencarnações vão trazer para nós, a fé no futuro é isso, é você ter a certeza que vai reencarnar. E nessa reencarnação, nas reencarnações subsequentes, tudo aquilo que você errou, você vai ter oportunidade de retificar. E essas retificações é que vão desmanchar a causa do sofrimento. Entendeu? Então é isso. É você justamente ir mudando através de uma renovação interior, com as sucessivas reencarnações, você vai sentir a necessidade disso, porque se você quer desconstruir a causa que te fez infeliz e que te fez sofrer, é preciso que você pare de gerar essa causa. E para parar de gerar essa causa, você tem que fazer uma mudança interior, né? E essa mudança interior, essa renovação, e que muitos chamam de reforma íntima, né? É que vai te propiciar, vai te proporcionar você refazer as ações sem os equívocos cometidos em vidas pregressas. Então, tudo isso vai nos levar a quê? A confiança na justiça de Deus é nos proporcionar as múltiplas reencarnações que nos trará a fé no futuro. Então ele segue, entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida do que há após essa vida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Ora, porque se você não acredita em nada, você não tem, consequentemente, fé no futuro. Se você não tem fé no futuro, foi uma das condições que ele diz, tenha fé no futuro, que foi o que Jesus nos falou, e confiança na justiça de Deus, que é sábia, que é perfeita. Se você não confia na justiça de Deus, você não acredita em Deus. Porque confiar na justiça de Deus, acreditar em Deus, é você ter a certeza de que Ele é justo, que Ele é caridoso, de que Ele é amoroso. Mas se você tem dúvidas sobre isso, com certeza já começou a complicar. Você não vai esperar nada numa vida, você nem acredita nessa vida futura, você nem acredita que há um futuro, aí fica complicado, porque todo aquele sofrimento não tem aonde ser diluído, né? E você não encontra, puxa, mas se a causa de tudo isso foram os erros que eu cometi, como é que eu desconstruo esses erros, se não existe vidas subsequentes? Não é verdade? Então, é uma questão de raciocínio. É uma questão, como diz Kardec, de fé raciocinada. Então, o que é ter o jugo suave? É justamente seguir as orientações do Cristo. E o fardo vai se tornar leve, claro, porque você vai ter a certeza de que todos aqueles equívocos que você possuía vão ser desconstruídos e você vai passar a agir de forma correta. Por quê? Da forma mais correta possível a sua condição de terceira ordem como espírito. Mas você vai se esforçar para fazer cada vez melhor, porque você sabe que vai existir, com esse esforço, um futuro melhor. Então, o fardo vai deixar de ser pesado e vai se tornar leve, né? Até mesmo a perda de um ente querido, que é algo tão difícil para nós ainda, porque você ama aqueles amigos, aqueles parentes, e você não quer se afastar deles. E você, logicamente, como ainda um espírito de terceira ordem, cuja a impregnação do material está muito forte, você já vai começar a pensar diferente. Olha, mas espera aí, eu vou me reencontrar com esse parente, né? Eu vou me reencontrar ou no mundo espiritual ou em vidas subsequentes. Então, né, eu já não estou naquele desespero de achar que nunca mais eu vou ver aquele ser que eu amo tanto ou que eu amei tanto nessa encarnação.
como uma mãe, como uma irmã, um irmão, enfim. Porque você sabe que existe vida futura, que tem múltiplas e sucessivas vidas e que em algum momento você vai poder se reencontrar com esses parentes, né? Então, lógico, isso não torna o fardo que era super pesado num fardo mais leve? Não, o fardo, é claro que é um fardo, né? Olha como Jesus é justo, é um fardo. Em momento nenhum ele deixa de dizer que é um fardo, né? Todas essas questões que ele elencou aqui para nós, né? Tudo isso são fardos, mas eles se tornam mais leves com a certeza de uma vida futura e com a certeza e a confiança na justiça divina, né? O que você acha, Tony? Marta, essa explicação que Kardec nos traz, ela, do meu ponto de vista, ele mostra um enfoque diferente do que você pode esperar quando você lê essas palavras de Jesus, né, sobre o fardo e o jugo. Realmente, se você for olhar da forma material, não faz muito sentido. Mas se você analisar isso da forma emocional, da forma relativa, faz todo sentido. Mesmo que você esteja passando por uma situação que está carregando um fardo muito pesado, não estou dizendo um fardo moral nem emocional, um fardo real, 200 quilos de peso de alguma coisa você está transportando, você não está aguentando aquele peso. Você vai subir uma ladeira onde você mora com 10 sacolas de mercado na mão. É pesado aquilo, é fisicamente pesado. Uhum. Mas se aparece uma pessoa ao lado seu dizendo, não, vamos junto que isso vai dar certo. Passa um paninho úmido na sua testa, entendeu? E você vai te dar um copinho d'água, você para, respira e pega as 10 sacolas. A pessoa não pegou a sacola para você, mas ela está te incentivando, aquilo dá a você um alívio. É lógico que esse alívio não é material, que não diminuiu uma grama. 1 grama de peso ali não diminuiu. Mas você adquire mais forças, você sente menos o efeito daquele peso e consegue chegar ao final. Essa é a proposta do Cristo. E que Kardec está nos explicando aqui. Ele diz aqui, as aflições caem com todo o seu peso quando você não tem essa confiança no futuro. Você não tem essa confiança em Deus. Então, o peso é real sobre você. Quando você aceita o consolo de Jesus, aquele peso é aliviado. Entendeu? Porque, sem querer fazer assim, uma comparação estranha, mas tudo na vida é relativo. Claro. Os mesmos 10 quilos que eu carrego e que você carrega, para mim pesa de uma forma, para você pesa de outra. Mano. Lógico, porque meu tamanho então, é outro. Porque, são os mesmos 10 quilos. E mesmo nós podemos ser o meu irmão gêmeo, mas ele tem emocionalmente outras condições diferentes da minha. Sim. Para carregar o mesmo peso. E emocionalmente também, são 2 irmãos gêmeos. Se morre o pai ou a mãe dos dois, um sente de uma forma, outro sente de outra, porque nós somos diferentes emocionalmente falando. Claro. Então Jesus está agindo no nosso emocional. Para aliviar um fardo real, ele está agindo no emocional. Imagina para um fardo emocional. Então, essa comparação que Kardec faz, a explicação, é muito lógica. Deus mostrando que não é uma conversa, um blá 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 de Jesus. Não vem aqui que eu alivio. Aquelas pessoas mais céticas, né? Mas é que, como vai aliviar? Eu estou aqui pesando, eu estou com dívidas não sei de onde, como morreu minha família toda, estou com câncer não sei de que. Como é que esse cara vai dizer que vai me aliviar? A lógica diz que está certo ele pensar assim. Mas se ele entender a lógica do Cristo, ele vai ver que é diferente. E você foi muito feliz em dar um exemplo com uma pessoa, né, tentando ajudar, não para carregar as sacolas, mas para limpar, porque é através do próximo, né, que Deus se utiliza, né, do seu amor. Então, isso é fundamental. Veja bem, por que um time prefere decidir as partidas no seu próprio campo, com a sua torcida?
a torcida joga junto, Claro. Marta. A torcida não entra em campo para fazer o gol. Mas tá Mas ali a torcendo. torcida pergunta qualquer jogador de futebol, de vôlei, do que Claro. for. Se jogar. Ontem eu vi uma entrevista daquele jogador Paulo Henrique Ganso, Uhum. e perguntaram a ele justamente isso. Como ele sente, se ele sente dificuldade de jogar no campo adversário com a torcida mais difícil de enfrentar. Ele estava explicando isso. Ele, pessoalmente, a mim não me afeta, mas muitos colegas meus ficam afetados com a torcida adversária. E quando a torcida é a nosso favor, se sentem mais animados para Claro. vencer um jogo. Então, a torcida não ganha jogo, a torcida ganha jogo, Ganha sim. jogo também. Tá? Claro. Entendeu? Então, isso aqui tem todo sentido. Então, você não pode partir de um raciocínio extremamente racional, materialista. Não, você tem que ver que você não é material, você não tem só a matéria, você tem o espírito, você tem a sua emoção, o seu sentimento, e isso é afetado por forças que você não consegue ainda entender, mas que você sabe que existem. Sem dúvida. Entendeu? Por isso que eu falei que eu considero esse capítulo aqui diferente, importante nesse sentido, para justamente nos aliviar essas coisas que são explicadas no capítulo 5º, capítulo Sim. anterior. Todas as nossas dores e sofrimentos. Entendeu? Só nesse item 2 aqui, que são 2 parágrafos pequenos, Kardec que ele é muito sucinto. Entendeu? E se você começar a desdobrar isso aqui, você vai fazer 10 palestras diferentes a respeito desse assunto. Com certeza. Para nos mostrar a grandeza desse texto. É verdade. Então ele segue dizendo, entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Quer dizer, então, você seguindo essa linha, né, e a pessoa que você deu o exemplo, né, ajudando aquele que estava carregando tanto peso, né, passando um paninho molhado na testa, né, claro que essa pessoa vai ter outra disposição emocional para carregar os mesmos 10 quilos que ele estava carregando antes. Mas é lógico, é diferente. É uma ajuda, é um auxílio. Não é isso? Exatamente, Marta. Mas eu penso assim, esse tema é tão expansivo que eu vou fazer uma coisa, Marta. No programa próximo, de quarta-feira, eu queria comentar só sobre esse último parágrafo aqui. Sim. Tá? Não vou, possivelmente não vou tocar no item 3, nem no item 4, não. Queria falar mais sobre esse segundo parágrafo desse capítulo 2, no próximo programa, porque eu considero isso aqui muito importante. Para mim foi uma virada de chave. Com certeza. Então eu acho que tem que passar isso para nossos amigos aí, para ver se eles também entendem da maneira isso, que eu mas entendo isso. De qualquer maneira, você está passando a luz. Não, estou passando o meu modo de ver. Não, mas é a luz. É a luz que não deve ficar escondida. Exatamente, não quer dizer que esteja certo, mas é o meu modo de ver. Sim, mas está mostrando a luz. E está sendo útil para mim até agora. Isso, não está escondendo. Muito bom. Vamos ver, amanhã não, quarta-feira, né? Quarta-feira. Volto pegando aqui desse último parágrafozinho aqui, certo? Tá certo. Vamos deixar um pouco de curiosidade com os nossos irmãos. Aqueles que forem mais curiosos, nos aguardem quarta-feira, quem dá continuidade a isso. Isso Por mesmo. enquanto, muito boa noite, muita paz para todos vocês. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.